os rituais legais. Posto que se seguiu os rituais legais, não se tratava de um processo de ruptura institucional e, portanto, não era um golpe. Isto foi defendido sistematicamente no Brasil logo depois do impeachment sem crime de responsabilidade, do impeachment fraudulento. E por que essa diferença existe? Porque, primeiro, os golpes militares têm muito a ver com a Guerra Fria, com a atribuição de um avanço do comunismo que deveria ser barrado. Foi o que a grande alegação para o golpe em quase todos os países da América Latina. Não conheço nenhum em que não foi essa alegação. Mesmo que não houvesse nenhum vínculo entre, por exemplo, o presidente João Goulart no Brasil com qualquer partido comunista. Esta sempre foi a alegação utilizada. E qual é a diferença? A diferença é que nas ditaduras é como se você perde todos os direitos para toda a sociedade. Todos os direitos são reduzidos. O direito de organização, de expressão, liberdade de imprensa, todos eles são negados para o conjunto da sociedade. É como se um machado cortasse a árvore da democracia, fazendo uma metáfora. No golpe parlamentar, midiático, jurídico, etc., não é isso que ocorre com a árvore da democracia, como se ela fosse atacada de dentro por parasitas e fungos. É um processo de corrosão da democracia, que utiliza os instrumentos da democracia para contraditá-la, para mitigá-la, para, inclusive, criar espaços de exceção. E isso ocorre, primeiro, no nosso caso, no Brasil, quando você ataca o executivo e tira pela primeira vez, pós-redemocratização, um presidente que não tem culpa provada e não tem nenhuma acusação que não seja administrativa, e, na verdade, são três decretos que representam 0,03% do orçamento, portanto, não é gasto excessivo, 0,03% do orçamento, e que não representou aumento de despesa, e um processo de financiamento que existe desde 1994, previsto em lei. Mas se cumprem os rituais. E posto que se cumprem os rituais, há a aparência de um biomo legal que cerca isso. Para que foi feito? Foi feito para duas coisas, uma conjuntural e uma estrutural. A razão principal é enquadrar o Brasil. Enquadrar o Brasil significa: o Brasil tem, entre os países da América Latina, 3 bancos públicos. O maior banco imobiliário era público, é público. Eles não têm força ainda para privatizar. O maior banco comercial, ou o banco que compete com os outros bancos privados, é público. O banco de investimento é um pouquinho maior do que o Banco Mundial. O Brasil tem uma empresa de petróleo pública e uma empresa de eletricidade pública. O Brasil tinha uma regulamentação, uma legislação do trabalho, também uma legislação que era uma legislação que protegia o trabalhador, considerado o polo mais fraco da relação entre capital e trabalho. Bom, então o Brasil tinha de ter um Estado mínimo, tinha de reduzir seu tamanho. Não conseguiram, não tem, mesmo um golpe tudo, não tem legitimidade, não tem força suficiente para, por exemplo, privatizar a Petrobras de supetão, né, imediatamente. Não tem força política para privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica,
Agora, para tirar o dinheiro do BNDES, tem. Para tirar o dinheiro para diminuir o poder de todas essas empresas, tem. E isso se expressa de forma drástica num país que tem uma dificuldade imensa em relação à questão da desigualdade e da qualidade de vida das pessoas. Acabar com a proteção do trabalho, e até é bom que se diga, né, os estudos tanto do Fundo Monetário como do próprio Banco Mundial mostram que não há uma correlação de aumento da produção, da produtividade e do crescimento econômico quando se reduz a proteção do trabalho e a sindicalização. Todos os estudos recentes apontam isso. E o Brasil